O ozônio está na moda e isso vocês já sabem. Eu tenho escutado de muitos profissionais que o ozônio é a nova carboxterapia. E, inclusive, muitos deles têm começado a vender os equipamentos de carbox e agora trabalhar só com ozônio. Então, para responder essa dúvida se vale a pena trocar carbox por ozônio, vamos conhecer um pouquinho as duas tecnologias. No final, eu dou minha opinião sobre o assunto. A carboxterapia é quando a gente introduz CO2 medicinal no organismo através de uma agulha. É por isso que muitas vezes eu chamo ela de infusão do CO2. Então, quando a gente infunde, quando a gente injeta CO2 no organismo, a gente tem dois efeitos principais. O primeiro é um trauma mecânico na área, e esse trauma é ocasionado tanto pela aplicação, pela perfuração da agulha, como pela velocidade com que esse gás entra, que é o que a gente chama de fluxo. Um outro efeito muito importante da carboxterapia é a hiperoxigenação. E mesmo que a gente tenha colocado CO2, essa hiperoxigenação acontece. E eu vou explicar por quê. Quando a gente infunde CO2 na região, a gente alterou na área o pH. E essa ação é local, não sistêmica. Então o pH sanguíneo da área é alterado. Então para o corpo voltar ao pH da normalidade, voltar a restabelecer esse equilíbrio do pH, muita hemoglobina saturada com oxigênio vai chegar à área. Ou seja, muita hemoglobina carregando oxigênio. Então esse oxigênio ele vai ser todo liberado na região. E essa mesma hemoglobina ela tem afinidade com o CO2. Então ela vai recolher o CO2 em excesso, vai lavar o CO2 da área e o pH se restabelece, volta à normalidade. Quando a gente fala de ozonioterapia, essa hiperoxigenação ela também acontece, só que por um mecanismo diferente, distinto. Agora, nesse momento, ela vai ocorrer porque a gente está colocando oxigênio puro na região. Então, aquela seringa de ozonioterapia que a gente extraiu lá, aquele gás que a gente extraiu do equipamento de ozônio, ele não é somente ozônio. Na verdade, naquela seringa a gente tem 95% de oxigênio e somente 5% de ozônio. Então, a gente poderia também chamar de oxigênio-ozonioterapia. Então, o que acontece? A hiperoxigenação é por uma aplicação direta de oxigênio, diferente do que acontece na carboxterapia. É o mesmo efeito acontecendo de uma forma distinta. Em relação ao trauma mecânico, na ozonioterapia, a gente só vai ter ele pela perfuração da agulha. Então, se a gente comparar o trauma mecânico da carbox com a ozônio, a carbox vai sim promover um trauma mecânico considerável, uma vez que a gente tem esse trauma, principalmente pelo fluxo, pela velocidade com que esse gás é colocado na área. E alguns equipamentos conseguem entregar hoje fluxos de até 400 ml por minuto, que é um fluxo bastante alto. Então, se a gente comparar as duas terapias, a hiperoxigenação vai acontecer nas duas. Se a gente for comparar em relação ao trauma mecânico, a carboxterapia tem muito mais trauma mecânico. Agora, para responder essa pergunta, se vale a pena trocar a carboxterapia por ozônio, vamos lá. Na minha opinião, eu não acho que vale a pena. Por quê? Quando a gente vai para as principais bases de dados e vai procurar evidências científicas sobre ozônio, a gente não vai encontrar nenhuma publicação científica sobre a ozonioterapia especificamente para as disfunções estéticas. Nenhum trabalho, nenhuma referência. Isso significa dizer que não dá resultado ou que não é seguro? Não, significa dizer que não há evidência. E se não há evidência, não há nada que guie a prática clínica. Ou seja, não existe parâmetros de segurança e nem de eficácia da terapia. Tudo que se utiliza hoje mundialmente segue protocolos para patologias e não para disfunções estéticas. Então, o profissional ele fica sem norte, muitas vezes seguindo esses protocolos que não são específicos, ou então recomendações de especialistas que têm uma evidência científica pequena. Então, pode ser que nos próximos anos a gente tenha publicação sobre ozônio, mas pode ser, tá? Eu acredito que o gás ele traga algum benefício, que o ozônio ele traga sim algum benefício, principalmente porque a gente já viu que fisiologicamente ele faz hiperoxigenação. Então, somente pela hiperoxigenação já traria algum benefício, mas isso não quer dizer que traga, que não é certeza, que é certeza. Agora, quando a gente vai buscar evidências científicas para a carboxterapia, a gente vai encontrar N aplicações de estudos que vejam a aplicação de carboxterapia para N patologias e N disfunções estéticas. Então, a gente tem muita base de dados estabelecendo quais os parâmetros de segurança, estabelecendo a eficácia, volume de gás, enfim. A gente já tem o uso da carboxterapia para disfunções estéticas no Brasil e no mundo há décadas. Então a gente já sabe que é um recurso que dá muito resultado e que é muito seguro.
Então, na minha opinião, quando o profissional ele vende um equipamento de carboxterapia para comprar um de ozônio e trabalha só com ozônio, ele está trocando uma tecnologia que já é segura, comprovada, que dá resultado por uma coisa que ainda está experimental. Então eu não acho que isso é prudente. Eu acho que o profissional ele acaba entrando naquela roda dos ratos que eu sempre falo, ou seja, ele sempre cede a próxima moda do mercado, a próxima moda da estética, e a partir do momento que essa moda saturar, ele vai ter que investir, reinvestir tudo aquilo que ele ganhou na próxima moda. Então eu sempre trago o questionamento e a reflexão para os profissionais. Será que você está usando o maior potencial das tecnologias que você tem? Você está explorando esse potencial ao máximo? Ou você está simplesmente migrando para a próxima moda? Se você é desse tipo de profissional que migra para a próxima moda, significa que já você vai ter que comprar uma nova tecnologia, porque você está naquela roda dos ratos. Pensem nisso. Essa é a minha opinião sobre a troca de Carbox por ozônio. Um grande beijo, até a próxima.